Olá, 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 aqui é Edgar Shaw, aqui uma vez mais, vindo ao seu encontro e hoje eu quero falar sobre um tema importante dentro de finanças pessoais que tem a ver com como gerir dinheiro, família e amigos. Dinheiro, família e amigos é uma combinação estranha, mas é não um pouco usual. Porque são partes que fazem parte do nosso dia a dia, não é? Família. Em primeiro lugar, começamos pelo dinheiro. O dinheiro, certamente que nós não podemos viver sem dinheiro, não é? Então, nós gastamos ou investimos grande parte do nosso tempo em atividades que nos ajudam a ganhar dinheiro, a gerar dinheiro. Então, nós temos uma interação com o dinheiro que é frequente. Famílias fazem parte de nós. Nós estamos todos inseridos numa família, temos familiares, temos irmãos, temos primos, temos sobrinhos, temos pais, temos sobrinhas, temos tios, temos tias ok, e a lista continua. Em nosso contexto também africano temos a família largada mas também temos as amizades, não é? E sabe que nenhum homem é uma ilha. Então todos nós fazemos parte de um contexto social no qual estamos inseridos. E dentro desse contexto social temos os nossos amigos, temos o nosso ciclo de amizade. E são essas pessoas com as quais nós investimos grande parte ou alguma parte do nosso tempo. São pessoas que nós confiamos e as amizades são fundamentais, são muito importantes no desenvolvimento do nosso ser. Com pessoas, porque nós precisamos de ter amigos, precisamos de pessoas com quem partilhar ideias, com quem conversar, com quem dialogar e por aí fora. Então, esses três aspectos, como pode perceber, são três componentes que nós não podemos fugir delas. São componentes que nós não podemos evitá-las. Primeiro, o dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro quase para tudo. Família, nós precisamos de família e vivemos dentro de uma família. Amigos também precisamos de amigos e eles fazem, nossas amizades ou amigos fazem parte do nosso dia a dia. Agora, as coisas, por exemplo, mudam quando o dinheiro entra neste cenário, ok? Família, dinheiro, amigos. Como é que nós gerimos essa questão de dinheiro, família, dinheiro e amigos? Dinheiro, família, dinheiro e amizades. Veja, é uma questão muito complexa de se gerir. Porque no meio de tudo isso, lembra-se, o mais importante são os relacionamentos que nós construímos. E muitas vezes esses relacionamentos constroem-se ao longo de anos e décadas. E é por isso que nós os prezamos, é por isso que nós os valorizamos em termos de amizades. Mas família também, nós temos família para sempre, nós sempre estamos inseridos numa família, temos irmãos, irmãs, primos, sobrinhos e por aí fora. E eles fazem parte do nosso dia a dia. E esses laços familiares são muito importantes para nós. Agora trata-se de dinheiro, as coisas podem muitas vezes tornar-se complicada dependendo de como é que é o seu relacionamento com a sua família e amigos também. E eu queria trazer como forma de diálogo esse aspecto, porque é um dos aspectos que muitas vezes até pode, se não for bem gerido, isso pode quebrar, pode romper relacionamentos, pode também romper laços familiares. E eu sempre digo, eu sou da opinião que não vale muito, não tem muito interesse nós rompermos laços familiares e rompermos amizades construídas ao longo do tempo, ao longo dos anos, décadas, por causa de dinheiro, não importa a quantia. Sendo assim, sendo essa uma inevitabilidade, a questão do dinheiro até certo ponto entrar nas nossas relações, qual é a melhor forma de gerir isso? Como é que nós podemos lidar da melhor maneira sem que o dinheiro, sem que por causa do dinheiro, ou sem que nós permitamos com que o dinheiro possa interferir nos nossos laços familiares de forma negativa, sem que o dinheiro possa interferir nas nossas relações de amizade de forma negativa, porque nós queremos mantê-las para sempre. Nós queremos manter os laços de amizade e não queremos que sejam rompidos por causa de dinheiro, sem querer trivializar isso, porque o dinheiro é importante. Agora, existem vários cenários. Um dos cenários é que são os cenários em que, por exemplo, um membro da sua família pede-lhe emprestado dinheiro. Pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um primo, uma prima, um sobrinho, podem ser os seus pais, ou tios ou tias, não importa, qualquer pessoa da família lhe pedindo emprestado dinheiro.
E isso é uma realidade, é algo que acontece. Mas só que o que acontece depois é que essa pessoa já revela-se incapaz de, ou mostra-se incapaz de pagar a dívida. E você está à espera do dinheiro, porque o dinheiro existia porque existia lá, estava lá para um propósito. Como é que você gere isso? Ok? Se o seu irmão, se a sua irmã pediu-lhe emprestado dinheiro, mas não está a devolver, não está a reembolsar como havia sido prometido, o que é que você vai fazer? Então percebe que aqui estamos numa daquelas situações críticas. Isso também aplica-se ao amigo. O seu melhor amigo, ou um dos seus amigos, lhe pede emprestado uma determinada quantia, um dinheiro, para depois pagar, mas não o faz. Como é que você gere esse assunto? Será que você irá colocar pressão no seu irmão, na sua irmã, no seu familiar? Irá pressionar o seu amigo para que lhe devolva o dinheiro? Então já percebe se, por exemplo, usar essa via da pressão, o que é que realmente poderá acontecer? É que inevitavelmente isso terá um impacto nas relações. A partir do momento que você começa a pressionar o seu familiar para que lhe devolva o seu dinheiro, a partir do momento que começa a pressionar o seu amigo para que devolva o seu dinheiro, aos poucos vai perceber que o relacionamento já não será o mesmo. Já muda, porque você já não estará aproximando-se ao seu irmão, à sua irmã, ao seu tio, como familiar, como parente ou como... Você está a aproximar-se como um cobrador, como alguém que quer algo que lhe pertence. E também, do mesmo jeito, quando estiver a aproximar-se do seu amigo para cobrar o seu dinheiro, também naquele momento já não será com base na amizade. Será que, olha, tu tens o que é meu, pediste emprestado no momento quando mais precisavas, eu dei-te emprestado. Agora, o mais justo é devolver o dinheiro. E a pessoa não está a fazer isso. E o que é que você vai fazer durante esse período, durante esse processo? Então, existe uma grande probabilidade de que durante esse processo de você ir atrás do seu dinheiro, algo aconteça. Que muitas vezes é o romper do relacionamento. Porque pode acontecer que você tenha que já pressionar a pessoa de tal maneira que nesse processo de pressão você se esqueça que nesse momento, porque naturalmente o dinheiro é seu e você tem um direito e deve cobrar. É interessante que eu não concordo que as pessoas têm que, se você pede emprestado dinheiro a alguém ou alguém pede emprestado, que a pessoa fique à espera para que seja cobrada. Se houve um acordo e eu digo, olha, em 2 semanas eu vou devolver o dinheiro, não tem que ficar à espera até que da pessoa para que a pessoa comece a cobrar. Simplesmente mantenha a sua palavra, vai devolver o valor. Mas muitas vezes isso não acontece. Quando chega um momento em que as pessoas começam a cobrar, tem que cobrar pelo dinheiro. Então isso aí é onde começam os problemas, não é? É aí onde que começam, e muitas vezes há certos casos, eu já acompanhei casos, situações em que, e por causa da amizade, a pessoa também até fica com receio de cobrar a pessoa. E por causa do laço familiar, a pessoa fica com receio de cobrar, de fazer cobrança, porque tem essa questão de amizade sempre aparece na superfície, essa questão da nossa familiaridade sempre aparece, mas eu não quero que isto aconteça. E você sabe muito bem, porque você está percebendo, epa, não quero romper a amizade por causa do dinheiro, não quero romper o laço de familiaridade, mas você precisa do dinheiro. Então o que acontece é que, inevitavelmente, ao longo desse processo, poderá se dar o caso de a relação se romper, de a amizade se romper, principalmente, ok? Não só num cenário em que a pessoa está a demorar de pagar, mas principalmente se a pessoa nunca paga. E infelizmente acontece muitas dessas situações em que familiares que possuem família pedem emprestado dinheiro e nunca mais devolvem, e usam simplesmente... aproveitam-se da situação, do fato de ser estar a pedir emprestado dinheiro a um irmão. É meu irmão, ele vai entender. É minha irmã, ele vai entender. É meu pai, é minha irmã, é minha mãe, eles vão entender. É o meu primo, é minha sobrinha, é meu tio, ele vai entender. Ele é meu amigo, ele vai entender. Percebe? E muitas vezes é desse jeito que as pessoas pensam, e as pessoas não percebem, não, a pessoa não vai entender, a pessoa precisa daquele dinheiro.
E muitas vezes as pessoas simplesmente ficam caladas e nem se aproximam para explicar a sua situação, se são incapazes de pagar. E há casos em que, por exemplo, não é apenas por causa de uma questão de incapacidade de pagamento. Simplesmente a pessoa decidiu não pagar a dívida, decidiu não devolver-lhe o que lhe é de direito, simplesmente porque é familiar, porque você é família, ou porque é amizade. Então já percebeu o que acontece. E isso é constante. Então, sendo assim, o que é que você faz? Olha, eu normalmente dou 2 conselhos quando se trata dessas questões de dinheiro, família, dinheiro e amizades. 2 conselhos eu tenho dado. Em primeiro lugar, evite dar emprestado dinheiro à família. Ou evite dar emprestado dinheiro a amigos. Ok? E não é uma coisa, certamente que não é uma decisão fácil de chegar, principalmente porque amizades são baseadas, quando existe uma amizade, existe confiança, né? É claro que há casos raros e excepcionais em que, por exemplo, tu sabes que, olha, se eu peço ele pedir emprestado, você já conhece, ele vai pagar. Isso é uma exceção. Se existem exceções, tudo bem. Então, não é uma regra que se aplica para todos, mas nos casos em que essa regra, essa exceção não existe, a regra é a seguinte: evite pedir dar emprestado. O segundo aspecto é, se você for a dar emprestado dinheiro a um familiar e ao longo do tempo a pessoa não devolver, olha, faça o seguinte: por causa da relação. E aqui é o seguinte: a relação é mais importante do que o dinheiro. E eu sei, sim senhor. O dinheiro, o montante até pode ser elevado. O dinheiro representa o quê? Representa o seu suor, representa a sua inteligência, representa o seu esforço, representa o seu tempo. É o que o dinheiro representa para si. E naturalmente que nós não minimizamos isso. Mas o que é que você vai fazer? Então você irá preferir, por exemplo, romper a relação com o seu irmão, com a sua irmã, simplesmente porque ele pediu-lhe emprestado dinheiro e não lhe devolveu? Será que vale a pena isso? Será que vale a pena simplesmente quebrar o relacionamento com o seu familiar porque ele não devolveu? E o dinheiro é importante e você precisa do seu dinheiro, mas o dinheiro não vai voltar. E ele já manifestou de várias formas, de várias maneiras, que ele não está interessado, ou essa pessoa não está em condições de lhe devolver o dinheiro. O que é que você faz? O meu conselho para si é o seguinte: esqueça a dívida e mantenha o relacionamento. Esqueça a dívida e mantenha o relacionamento. Segundo aspecto depois de esquecer a dívida e manter o relacionamento, o que é que faz? Vá e não faça mais. Você já aprendeu a lição, então não repita. Então já sabe que essa pessoa nunca mais vai dar emprestar dinheiro porque não vai me devolver. Se a pessoa vier numa situação para pedir emprestar dinheiro, é melhor que você ofereça ajudá-la do que dar emprestado na expectativa de receber de volta. Por caso contrário, essa expectativa poderá ser frustrada e poderá criar situações não muito boas. E o mesmo aplica-se também para amizades. Se o seu amigo não devolver o seu dinheiro por causa da amizade, é melhor esquecer o dinheiro e manter a amizade. E eu já tive situações como essa. Já dei emprestado dinheiro a amigos que não me devolveram. Dá para perceber? Já aconteceu isso. E simplesmente o que eu fiz? Eu decidi esquecer o dinheiro. Olha, esse dinheiro nunca mais vai voltar, mas a amizade é importante. E eu não quero romper a amizade por causa do dinheiro. Então é muito mais importante do que o dinheiro. Essas são coisas que acontecem na vida. Isso acontece no nosso dia a dia. É comum, é normal. Então, este aqui é o conselho que eu quero deixar consigo, de modo a que você saiba melhor como melhor gerir esse tipo de situações. Porque se ainda não aconteceu consigo, irá acontecer. Então, o que é mais importante? É família ou é o dinheiro? São amigos ou é o dinheiro? O que é mais importante nesse processo? Olha, o mais importante é o relacionamento. Os seus familiares, os seus amigos são mais importantes que o dinheiro. Então, faça de tudo para proteger a relação. Faça de tudo para proteger as amizades. Faça de tudo para proteger, principalmente se você sabe que essa é uma boa amizade. É uma amizade que é uma amizade que acrescenta valor à sua vida. Okay? Principalmente nesse caso. Faça de tudo para proteger aquilo. Então, evite dar emprestado ou esqueça a dívida. Se realmente alguém pede-lhe emprestado, já não é um amigo seu pede-lhe emprestado dinheiro e mostra-se incapaz de pagar.
e mantenha amizade. Esqueça a dívida e continuem amigos. Mas, porque você já aprendeu, sabe que não deverá fazer. Não dê mais emprestado para evitar. Porque se você for dar emprestado dinheiro à mesma pessoa e sabe que tem esse comportamento, o que acha que vai acontecer? A pessoa vai repetir, olha, a pessoa vai repetir a mesma coisa. Vai fazer a mesma coisa que fez antes. Não lhe vai devolver. E quando a pessoa fizer isso, com a sua permissão, o que vai acontecer? Aí que a coisa torna-se feia. Eventualmente, você será obrigado a romper a relação com essa pessoa. E tenha certeza que não é isso que você quer. Então, qual é a melhor coisa a fazer? É não dar emprestado. Eu sei que isso é duro. E muitas vezes isso é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Quando eu digo assim, tu não dá dinheiro emprestado amigo. Porque vejo amigos que tiram proveito da amizade. O mesmo aplica-se a familiares também, que eles aproveitam-se do fato de ser família para não pagar a dívida. Ele é meu irmão, vai entender. Ela é minha irmã, vai entender. Ele é meu tio, vai entender. Ele é meu sobrinho, vai entender. Ele é meu primo ou minha prima, irá entender. Ele é meu melhor amigo, irá entender. Não, a pessoa não vai entender. Percebe? Então, de modo a evitar esse tipo de situações, de modo a evitar ter que romper amizades e laços de família, seja mais prudente. Mas a regra de ouro que eu quero deixar para si é: a relação é mais importante que o dinheiro. Então faça de tudo para proteger a relação. Se significa esquecer a dívida, esqueça a dívida. Número 2, não dê mais emprestado. Ok? Então esse é o meu conselho para si hoje e era isso que eu queria deixar com você. Muitíssimo obrigado por prestar atenção, escutar este podcast e assistir ao vídeo. Um abraço, aqui foi Edgar Chauque, até a próxima. Continuamos arquitetando o futuro. Bye bye.